Nós convidamos com 3 pessoas, já temos 2, o dela ele tá chegando, mas eu já vou começar a apresentar. Primeiro temos Vinícius, que ele é bacharelado em Educação Física e ele tá fazendo o acompanhamento no ambulatório trans do HC. E a gente tem o Yudi, que ele é da HTM, né? Associação de Homens Trans, Masculinidade. E ele atuou no ambulatório trans de Camaragibe, compondo as políticas de saúde pública de lá. E é isso, boa noite, a gente espera que... A terceira pessoa que a gente está esperando, né, a Beyoncé, que a gente todo mundo conhece, ela deve estar chegando, mas a gente vai começando, né, a gente queria pedir desculpa pela demora, que a gente realmente estava esperando e tudo mais, mas pode ser esses dois. Quem quiser começar. Boa noite. Boa noite. Eu sou moradora aqui da Casa de Estudante da UFPR. Eu faço curso de Educação Física. Na verdade, eu não sou acompanhada pelo HC, eu sou acompanhada pelo CISAM da UFPR. O HC já não tinha vagas quando eu iniciei a procura pela terapia hormonal. Eu estou em Recife há 2 anos, eu sou de Caruaru, uma cidade aqui bem pertinho. E eu vim pra cá numa transferência, numa mudança de vida total. E aí foi quando eu comecei a transição. Hoje, para a gente conversar sobre essas corporeidades, a gente precisa pensar as pessoas trans a partir de alguns pontos. Primeiro, a gente entender que fazer ou não a hormonioterapia não mede quem é mais ou menos trans. E que isso não é um critério para definir se você iniciou ou não uma transição. Até porque, a partir do momento que a gente não se entende no corpo que a gente nasceu, a gente já não se configura em uma corporeidade cis. Então a gente já inicia esse processo, né? Eu costumo dizer que a transição começa dentro da cabeça e ela só vai ganhando formas com o passar do tempo. E a hormonioterapia é uma dessas formas, assim. É uma dessas formas, não é a única e não é a melhor e não é a mais indicada. Mas a gente procura, quem deseja procura e a gente tem tentado buscar esses caminhos. Aqui em Pernambuco a gente tem um ponto, eu não sei se a gente pode ficar feliz com isso ou se ficar preocupado. Acho que dá para ficar os dois, né? A gente tem um ponto positivo, assim. A gente hoje é o estado que tem mais implementos de saúde LGBT e um estado que consegue manter hoje, aos trancos e barrancos, pelo menos 3 serviços assim, fortes, atuantes, com esse processo do acompanhamento para a hormonioterapia, que é o HC, a UPL, a Policlínica Lécio de Andrade e agora, inclusive, na verdade, veio outra, né, que é o Hospital da Mulher, aqui, que tem um ambulatório LGBT. É um ponto positivo, porque a gente tem mais formas de se cuidar, porque não é só sobre a hormonioterapia, né? É sobre a saúde da gente no geral. E também é um ponto complicado, porque apesar desses serviços, a gente tem, por exemplo, o HC que não recebe mais ninguém. Então a gente já tem o serviço, mas ele não recebe mais novos usuários. Apenas, acho que idosos, né? E menores de idade, né, Maurício? Isso. E aí, o idoso a gente ainda não consegue chegar, né, na faixa etária para ter pessoas trans idosas, a menos que ela
entendo transicione depois de estarem na terceira idade, né? Porque a taxa de mortalidade é muito alta. Eu acho que é uma conversa um pouco chata, assim, de falar sobre as taxas de mortalidade de pessoas trans no Brasil. Porque parece um clichê, né? Todas essas palestras sobre pessoas trans. Aí já começaram no país, Brasil é o país que mais mata pessoas trans. Como se precisasse o tempo todo estampar na cara das pessoas que a gente sai de casa e, como diz uma amiga minha, a gente sai de casa e não sabe o que vai encontrar primeiro, o amor ou a morte. E aí a gente sempre sai nessa incerteza. Eu sempre começo falando que eu sou morador de casa estudante porque eu acho que isso reflete muito na minha vivência enquanto homem trans. E aí, de como eu vim parar aqui. Eu não tenho, acho que mais de 3 anos que eu não sei onde a minha família anda, assim, meus pais. A gente tem muito pouco contato. Em 2016, comecei em 2016, meu pai me pediu a chave de casa e decidiu que não queria que eu morasse mais lá. E desde então eu tenho me virado. Foi a partir daí, eu acho que foi a partir daí que eu comecei a não me enxergar mais. E não que isso tenha influenciado nisso, né? Mas no momento em que eu tinha todas as possibilidades ao meu alcance, para mim era confortável fazer de conta que eu era uma pessoa cis, hétero, dentro da minha casa e os meus pais estavam lá me sustentando, pagando as minhas contas e tal. E aí, a partir do momento que eu tenho que me virar, é que eu consigo entender que, olha, agora é você por você e vai ter que ser. Apesar desse tempo aqui, tem uma coisa que eu sempre digo assim, que a gente demora um tempo pra começar a se gostar, assim, quando a gente passa por esse bom, assim, na transição de, eu não tenho o corpo que eu queria, eu não tenho, sei lá, a barba que eu queria, eu não tenho a voz que eu queria, ou sei lá, a altura que eu queria. Mas aí a gente consegue, eu hoje consigo enxergar isso de uma forma que, enquanto não dá pra chegar onde eu talvez queria, às vezes nem eu sei se eu queria mesmo isso, de chegar nesse padrão de corpo aceitável, a gente vai chegando em uns estágios de, olha, eu não tô no corpo que eu pensei, que eu imagino daqui a alguns anos, mas o corpo que eu tenho agora é o meu corpo, então eu tenho que lidar com isso. E aí quando eu vou com esse corpo, com essas disforias, para uma unidade de atenção básica, por exemplo, eu preciso que o mínimo de respeito haja. Deve ter, eu tenho um sério problema com isso de memória, mas deve ter, acho que uns 6 meses, assim, da minha última consulta ginecológica. Eu não me orgulho de falar isso, mas eu não tenho uma pretensão de voltar nem tão cedo, porque minha última consulta foi super traumática. E aí era de eu chegar lá e dizer assim, olha, bem perto da moça, olha, é porque eu não queria que tu me chamasse pelo nome civil. Eu ainda não sou retificado, mas eu sou homem trans. Aí ela, eu não consigo entender, você é mulher? Aí eu, fala baixo. E aí era um problema de, primeiro, como as pessoas te enxergam, e aí, com consequência disso, como elas te tratam depois disso, né? Passou, beleza, isso foi de menos. Quando chega lá, aí a doutora olhou pra mim e disse, certo, e você quer o quê? Aí eu disse, não, eu só vim pra um curso de rotina. Ela, tá bom. Aí você percebia que ia passando a consulta, ia ficando cada vez mais incômodo pra ela estar ali comigo. Eu acho que depois do momento
minutos, assim. Foi muito rápido. E aí, tipo, nem metade dos exames que eu queria que ela passasse não passou. Eu disse, não, tá tudo certo, não sei o que, tá bom. E eu fiquei, tipo, por que ela queria se livrar de mim? Qual é o problema de lidar com um corpo diferente do que você pensa ser de um homem? E aí, o que cai depois disso é o que é mais complicado, porque, como eu disse antes, eu não sei se eu volto numa consulta. Eu quero, eu estou tentando me trabalhar para voltar lá de novo. Talvez agora, por exemplo, num ambulatório, num lugar onde os profissionais já tenham essa sensibilidade. Mas se eu talvez não tivesse acesso, sei lá, hoje eu só penso em voltar porque eu tenho acesso à discussão em saúde, por causa do curso na universidade. Mas se eu não tivesse acesso a essas discussões e eu pensasse, eu não vou voltar mais mesmo não, porque é isso, todo mundo vai me tratar mal e pronto, vou aqui continuar a tomar testosterona na minha e é isso. E depois disso, e as complicações que eu podia ter por não procurar um profissional por causa disso. Isso é o que aconteceu comigo, mas tem inúmeros casos assim, de amigos, de amigas. Eu tenho uma amiga que precisa explicar para a enfermeira por que ela não menstruava, ela é uma mulher trans. A enfermeira ficou assim, mas eu não estou entendendo, se você é mulher, por que você, ela... Moça, veja só, vai explicar do começo assim, a menina ainda ficou assim, eu não entendi não, mas tudo bem, vou botar aqui na ficha. Quer dizer, falta essa sensibilização, falta chegar mais gente em espaços como esse, falta a gente conseguir chegar em muitos outros cursos de saúde para falar sobre corpos trans, para falar sobre não existe só uma configuração de corpo na sua cabeça, não existe essa linha biologicista que vai enxergar as pessoas pelo órgão genital que elas têm e dizer quem elas são por causa disso. Eu tenho a maior prova para mim disso é dentro do curso, do meu próprio curso. Eu tenho a cadeira que chega mais perto dessa discussão, coordenada por um professor que já falou que não mistura fisiologia com gênero. Que não, para ele é isso, não existe isso de construção social, que as pessoas são o que a fisiologia fala que elas são. Fisiologicamente você nasceu assim, então você é isso. Aí fulano nasceu de outro jeito, então é aquilo. É a pessoa que está ali falando isso e repetindo isso o tempo todo para outras pessoas que vão estar aí mais para frente na ponta do mercado. Falando, desculpa a expressão, falando merda e tratando as pessoas mal. Assim. E aí, não é nem pela visão de, eu vou perder muitos clientes. Eu não vou ser um personal que eu vou de sucesso se eu ficar me atendo a essas coisas, porque eu tenho que me preocupar com estudar sobre hipertrofia. É complicado, assim, de conversar sobre esse tipo de coisa dentro, né? Bom, passando disso, assim, eu fiz a minha lei de raciocínio é um pouco doida, às vezes. Passando disso, assim, eu tive há 2 meses atrás, mais ou menos, com o pessoal de medicina de Caruaru, da Federal do Ar, né? E a gente conversava sobre um caso que houve recentemente na mídia, que foi o caso de Lorival, né? Um homem trans que morreu em outubro de 2018 e só pôde ser enterrado dia 13, a decisão dele ser enterrado só saiu dia 13 de março desse ano. Enquanto isso, o corpo estava no IML sendo identificado como uma mulher que se passava por homem. Isso deve ter, algum de vocês deve ter assistido, passou no Fantástico, repercutiu nas mídias e de uma forma bizarra, assim. No dia eu lembro que um professor colocou o vídeo da matéria, assim, e eu comecei a me tremer, eu não conseguia me sentir bem assistindo aquilo. Porque o jeito como eles tratavam, como eles falavam dele,
era horrendo, era como se eles colocavam o tempo todo que era uma mulher fazendo personagem, se passando por homem. Como se, sabe? E aí, depois de um tempo, tem algumas coisas na matéria que você fica olhando assim e você fica pensando, não faz sentido. Falam ele, aí grava entrevista com a filha dele que fala assim, ai, ele era um pai maravilhoso, mas agora que eu descobri isso, eu não sei mais quem era ele. Não tem, sabe, não faz sentido, não tem lógica. E aí a gente precisa, de novo, falar sobre e as condições que a gente tem. O que é eu conseguir aí hoje fazer minha retificação e entregar minha identidade e a moça da recepção olhar para mim e dizer assim, senhora Vinícius. Porque na configuração dos olhos dela não consegue, na cabeça dela não consegue entender esse corpo. E isso é só uma, e aí essa reportagem de Lourival é só um reflexo, né, assim, do que a gente já tem na sociedade, do que a gente tem no dia a dia, do que a gente tem dentro da universidade da gente, do que a gente tem no corpo docente dos cursos da gente, do que a gente está formando para os profissionais para sair do mercado, no mercado, na saúde, enfim, nas suas áreas de atuação. E aí é isso, assim, eu me embaralhei um pouquinho, assim, no que eu queria falar. Eu devia ter trazido alguma coisa anotada, assim. Eu até anotei, mas esqueci. Mas em resumo, assim, o que eu queria trazer é que a gente pode ser pessoas melhores, sabe? A gente consegue olhar para o outro e perguntar como ele quer ser chamado. Ou chamada. A gente consegue, exatamente, ou enfim, ou a gente consegue ser profissionais preocupados com outras coisas, senão a gripe que meu paciente pode ter. Que a gente também gripa, né? Exatamente, e que a gente tenha esse direito também, até porque foi bom você falar, uma menina de lá, de medicina, falou o seguinte, que ela estava num estágio lá e tal, e chegou uma moça, aí a menina da recepção disse, você tem o quê? Eu disse, não, eu tô com dor de dente. Era uma mulher trans, né? Aí ela disse, tô com dor de dente. Aí ela disse, pronto, aí você vai no ambulatório trans, no ambulatório LGBT, não sei o que. Aí ela ficou tipo, mas eu tô com dor de dente, moça. Aí ela, não, mas é porque a gente não atende esse tipo de serviço aqui. E ela disse que ficou na hora assim, pensando, gente, a gente... Isso pode até assim, da temática trans, né? Porque a gente, além de LGBT, a gente pode ter doenças, assim, a gente não ganha um superpoder. Queria muito que a testosterona dessa imunidade, assim, mas não rola. A gente continua adoecendo. E adoecendo até por causas que a gente precisa carregar. O que é hoje pra gente ter que segurar aí 12 horas diárias, às vezes, de binder. Chegar em casa quando tiro o binder, as costas chegam assim, assim. Eu não aguento nem ficar em pé, com as costas doendo. O que é hoje você segurar, sei lá, não sei quantas horas do dia, pra quem não tem condição, com uma faixa de atadura, pô, pra comprimir os seios. Ou até esse não acesso, assim, essa rejeição de não querer procurar um profissional e de repente, sei lá, descobrir que eu tô com uma doença séria. E aí agora? E tudo pra tentar amenizar, assim, esse percurso no meio da sociedade. Que eu sempre falo para o pessoal assim, não adianta, você faz uma mastectomia, se você quiser, você faz um implante peniano, que você nunca vai ser cis. Nunca. Sempre vai ser uma pessoa diferente no meio das outras. Às vezes eu digo que eu nem quero. É muito sem graça esquecer. Mas, entende? E aí, quando a gente conseguir pensar que existem outras
coisas, além de eu ser LGBT, que além de eu ser trans, eu gripo, eu tenho febre, entende? Eu tenho qualquer outra doença, isso não me imune de nada. Mas aí a gente continua caindo nisso, né? Assim, não é aqui não, é com... Escassez, falta de atendimento mesmo. É com o setor tal, que é, né, excessivo, não sei o quê. Tem uma história que a Rilis conta sobre o Lessa de Andrade, que eu dou risada assim, mas eu fico pensando, poxa, que difícil. O menino chegou lá no ambulatório, um menino trans, aí retificado e tal, entregou a identidade, aí disse, olha, é porque eu acho que eu tô grávido. Aí todo mundo parou, assim, os profissionais começaram a rir dele, né? Um homem grávido, não sei quem vai cagar. Aí ele, não, eu tô falando sério, eu acho que eu tô grávida. Aí todo mundo, eita. Aí tira o menino, bota numa sala diferente com a psicóloga, liga. Olha só, ligando pro coordenador da política de Recife, aí olha só. Eu tô com um problema aqui. O que foi? Tem um homem, ele se apresentou como homem, ele entregou a identidade de homem, mas ele tá dizendo que tá grávido. A enfermeira não, dela bucava assim, ela fazia sentido na cabeça dela. Ele tá dizendo que tá grávido, como é que é possível isso? Aí ele disse, calma, veja só, é possível. Ele pode ser um homem trans, aí ela, homem o quê? Entende? E aí é isso, velho. Lembra que eu falei, a gente tem tantos dispositivos de saúde, mas a gente ainda não consegue chegar a todos eles como devia chegar. E aí o atendimento fica assim. Bom, em resumo, é muito bom que pelo menos vocês que estão aqui tenham comparecido, né? Assim, era para ter mais gente aqui, principalmente porque é primordial assim, que vocês tenham acesso a esse tipo de conversa. Porque a gente vai passar por vocês. Assim. A gente passa por todo mundo. Mas nesse processo a gente depende tanto de vocês. E a gente precisava muito dessa sensibilidade. Desse pensamento mais amplo. É isso, acho que. Ele fala um pouquinho, depois a gente vai. Assim. Conversando. Boa noite a todos os gerentes aqui presentes. Eu sou o Yudi, sou pai de Ariel, esposo de Tainã, filho de Luciana e irmão de Luan e Juan. Eu chego nesses espaços, né? Agradecer o convite, me apresentando porque eu tenho família. E a minha família importa, a minha família faz parte de mim. Diferente da realidade de Vinícius, a minha família ela é presente, sabe, desde o início. Mas ela não era presente da maneira que eu esperava que fosse, ou vice-versa, né? A gente traz um pouco de vivência e a vivência da população trans, a gente costuma dizer, né, não, porque é o país que mais mata, não sei o quê, mas o que mata também, né? O índice de suicídio para a população de homens trans é altíssimo, sabe? Mas o que acarreta isso? É essa questão de passabilidade, né? O que é eu circular entre vocês, né? Eu estar aqui ou aí, enquanto pessoa. Porque eu acho que vocês se apresentam no espaço, vocês só dizem o nome de vocês e pronto. Vocês dizem, eu sou fulano, eu sou cis, eu sou hétero. Não, a gente também quer chegar nesses espaços e dizer, não, eu sou fulano só. Sou fulano, eu tenho família, eu tenho história, eu tenho uma construção de luta, eu sou militante por várias outras pautas, não só a pauta trans, não só a pauta LGBT, né? E aí essa questão de saúde é onde a gente mais se pega, porque eu não vivo só de testosterona, eu não sou uma pessoa que vive testosterona ambulante, assim, eu sou uma ampola. Não, eu não sou isso, eu sou para além disso, eu sou uma pessoa que precisa trabalhar, eu sou uma pessoa que precisa estudar, eu sou uma pessoa que precisa fazer várias coisas da minha vida, eu preciso cuidar da minha saúde ginecológica, né?
Eu preciso chegar na unidade de saúde e ser muito bem atendido, como as outras pessoas são ou não, mas não pela particularidade de eu ser trans. Né? Eu quero chegar no serviço e quero ser atendido pelo médico, pela médica ou pela pessoa lá que estiver disposto a me receber. E aí a gente percebe que não existe isso nem sequer na porta do espaço. Né? A gente chega na recepção da unidade de saúde e já se diz assim, olha, esse lugar aqui não é pra você, não. Esse lugar não é seu, aqui não te pertence e você não vai no médico porque você tem que ir para outro médico que entenda sobre você. Mas peraí, todo mundo passou pela mesma informação, né? Pela lógica do rolê, todo mundo passou por uma coisa igual. Pelo menos devia ter passado. Ou devia ter passado. Mas aí não cabe a gente, quanto usuário, medir isso, né? A gente não faz essa menção de quem passou, quem não passou. Quem tá me atendendo e quem não tá. Porque tem médico em espaços que é para a população LGBT e que não sabe atender a gente. A gente chega lá dizendo, olha, eu tô com um problema, meu útero, não sei o que, tô com escorrimento, que? Com essa barba todinha aí? Veja só. Então, faz não sei quantos anos, e tipo, a minha unidade de saúde, a ACS, por exemplo, ela passa na porta da minha casa, ela olha pra cara da minha esposa e diz, olha, você precisa fazer o exame de câncer do colo do útero. E eu? Preciso não, né? Tudo bem aqui, né? A minha saúde, ela não importa. A nossa saúde, ela não é interessante, sabe? E a gente só percebe isso quando a gente vai na unidade de saúde, a gente é rejeitado, ou quando a gente vai no espaço que é para atender e tem a demanda, mas o serviço não acolhe porque não tem mais estrutura. Então, onde é que a gente vai ser atendido então? Se no HC não tem como nos atender. E o HC é essa prática, né, mais de cirurgias e tal, né? E pra gente é tudo experimental, né? Tudo é experimental. Então, se eu quiser fazer um implante peniano, eu tenho que sair do Brasil para conseguir fazer, porque aqui é experimental. E que isso não me faz mais ou menos homem, por ter uma vagina que eu digo uma vagina masculina. Por que não? Por que não minha vagina não ser masculina? Eu sou homem, então a minha vagina é masculina e tá, é uma particularidade minha, não preciso estar andando com ela na testa mostrando para todo mundo. Então a única coisa que eu quero ser atendida no espaço de saúde e dizer assim, olha, ela está aqui disposta, né, a ser cuidada. Né, e a gente não tem esse olhar. Eu tenho 26 anos e eu nunca fiz um exame preventivo. Por quê? Porque no espaço que eu vou não me sinto contemplado, que é na minha unidade de saúde, e quando eu vou para um espaço de saúde LGBT, eu preciso também de um outro cuidado, é o cuidado sobre tudo que foi lido quanto a minha vagina. Então, minha vagina, ela é masculina? É. Mas por que não tu não vai cuidar dela, Yuri? Não vou cuidar porque eu não me sinto confortável nessa posição, ou nenhum médico, enfim. A pessoa responsável por fazer aquele exame, enfermeira, também não chegou pra mim num cuidado, sabe? A única que chegou, que foi lá no ambulatório de Camaragibe, né, que eu trabalhei nas políticas lá, e ela foi a única que teve acessibilidade, que a gente também conversou muito sobre isso, de chegar em mim, mas quando eu estava perto de ir, ela saiu. Eu saí, ela saiu também. E aí eu disse, não, então a única pessoa que estava assim, quase lá para me atender, para chegar para fazer esse procedimento, né, não rolou, não deu. Então eu continuo sem. Então eu estou tomando hormônio, a gente faz o uso do hormônio, tem toda a questão, né, de estrutura do corpo e às vezes o sexo inseguro e tal, que eu já tive em outras realidades da minha vida e que eu não me apontei, não cuidei, ou nem sequer, porque o lugar ele não acolhe. Né? Alguns lugares ele não traz essa perspectiva de saúde. E a gente que vive nessa vulnerabilidade o tempo inteiro e de uso do Biden, né, que é o compressor mamário, e o uso do Biden, tem um livro até, eu acho que é do Ministério da Saúde,
que fala sobre o horário, o tempo de usar, né? Que fala um pouco do cuidado. São 8 horas, mas a gente não usa isso. A gente passa, tem dias, se eu for dormir na casa de uma pessoa que eu não tenho muito contato, eu vou dividir quarto, eu vou dormir de baile. Sinto muito. Mas é isso. Só que aperta muito, né? E a gente abaixa, bota um lado, bota pro outro, ajeita. Daqui a pouco o peito tá nas costas. Mas isso é tudo para se resguardar e passar na sociedade lido como a gente quer ser. Mas eu fico pensando, eu sou um homem que tem um peito, tem uma vagina, né, tem uma estrutura corporal que está sendo modificada devido aos hormônios, mas quem foi que disse a mim que homem não tem peito ou que homem tem pênis, não sei o quê? É toda uma estrutura social e que me adoece. E que adoece a gente, que mata a gente também, né? E que mata a gente o tempo inteiro quando diz que você não é homem trans porque você não usa bagger. Você não é homem trans porque você não tem um PAC. O PAC também é uma coisa muito... que hoje no mercado é caro, né? Que é uma prótese peniana. É muito chique ela. E é cara. Muito chique. A gente não tem, nem todo mundo tem condições de trabalhar, até porque a população trans não tem emprego. Então... A gente não tem nem RU na universidade. Pois é. Tem que comprar, fazer feira. E é isso, assim. Essas Prioridade. são nossas vulnerabilidades que vão demarcando nossos espaços, nossos locais, né? Dentro dessa sociedade cis, heteronormativa, que vai nos escanteando, até chegar num limite que a gente já está no precipício e não precisa mais de nada, é só pular e pronto. Precisa nem de empurrar. Não precisa de empurrão porque a gente já foi lá até o final. Então pensar em saúde é pensar para além do que é essa prática medicamentosa, né? Do que é só hormônio, agulha, não sei o que, soro. Não, é para além disso. É chegar numa recepção de qualquer lugar que for atendido, de unidade de saúde, seja lá o que for, ter o meu nome respeitado se eu não for retificado, ou se eu for retificado, ter uma perspectiva diferente de cuidado e acolhimento. Não vai ser, não é uma coisa segregadora, mas é um olhar de a ficha de acolhimento, tem lá dizendo, né? Nome social, não tem. As fichas de acolhimento das unidades de saúde, eu acredito na grande maioria, pelo menos lá em Camaragibe, por exemplo, não tinha. Era algo que eu brigava muito para ter, mas as pessoas não tinham esse olhar de sensibilização. Era praticamente eu sozinho dizendo, olha, vamos colocar aí o uso do nome social na ficha de acolhimento, né, das unidades de saúde. Não, tem muita ficha impressa, a gente não pode gastar papel, ou a gente pode pensar, ou não sei o que, sair de lá e nada mudou. Então, se eu não for retificado, meu nome vai estar, o nome de batismo vai ficar lá estampado assim, e mesmo com a política do SUS, que foi a primeira a ser implantada do uso do nome social, o nome social ele fica entre parênteses, que eu acho muito errado isso. Tem que ser enaltecido, em caixa alta, e o meu nome de batismo civil, seja lá como for, ficar ali num parênteses. Porque o que vale pra mim não é o que está no parênteses, é o que está lá em caixa alta. Então, são várias possibilidades que a gente diz que é avanço, mas ao mesmo tempo, se a gente for olhar uns avanços também, sabe? Não é essa coisa de, tirei meu cartão SUS, pô. Quando eu fui olhar meu cartão SUS, eu disse, meu Deus, que é isso, hein? Meu nome tá em parênteses. Tipo, é como se ainda assim não faz sentido a minha existência. É um apelido. Então, esse olhar de saúde, ele tem que ter a retificação, porque saúde também é estar retificado. Saúde para mim é ter emprego, saúde é ter direito de circular dentro da universidade sem ser chacoteado ou sofrer qualquer tipo de opressão, ou entrar dentro do banheiro e não ter só mictório. No banheiro ter a cabine, né, com o vaso sanitário e ter a trinca, né? Não adianta ter a porta, não sei o que, e não ter a trinca, porque ali sim eu vou estar resguardado da minha segurança, o mínimo, né? Porque a gente já vai em espaço, eu fui na conferência nacional, na terceira conferência nacional, e os seguranças do espaço estavam acompanhando os homens trans, sem ser convidados, pra ver como é que os homens trans fazem xixi.
a gente estava no espaço de conferência. E ali era um espaço de conferência LGBT. Então tinha os seguranças, sei lá, apoio, não sei que danado era, que estava acompanhando a gente no banheiro e olhando como é que a gente fazia xixi. E aí quando eu percebi, e eu vi que outros homens trans também já estavam falando, a gente começou a ir em grupo, porque não tinha outra coisa para se fazer mesmo, que a gente falava e a voz da gente é sempre silenciada. E aí nessa perspectiva de como é que a gente vai no banheiro se a gente também não tem nem esse direito no espaço de conferência LGBT, a gente não tem esse direito de ir no banheiro. Então isso também traz um processo adoecedor, né? A galera saiu dali com dor na barriga, né? Porque estava perdendo o xixi ou não estava bebendo água para evitar o uso do banheiro. Então saúde ela não está resumida só nessa questão, tá no nosso dia a dia mesmo, na questão de psicossocial, de estar dentro dos espaços, circular dentro dos espaços, da gente poder ter o direito, né? Ter o direito à saúde, ter o direito à educação, ter o direito a outros aspectos. Hoje a gente conseguiu, quer dizer, no final do ano passado, a gente conseguiu, junto com, na verdade foi Tássio, que é o coordenador da HTM hoje, fez uma cartilha junto com outros homens trans de vários estados, junto com Leonardo Tenório também. Eles conseguiram construir uma cartilha no Ministério da Saúde. Essa cartilha foi publicada e agora nesse novo governo ela foi retirada, né? A cartilha estava lá na plataforma para acesso, que era a cartilha do cuidado dos homens trans. E aí era mais para homens trans mesmo, mas tinha um olhar de tipo, o que é o baile, o que é o packer, como é que eu vou usar o packer, o que é o pup, né? Então são coisas que o profissional de saúde precisa saber. Eu acho que agora foi uma da palha que apareceu. E aí é isso, sabe? O pup, o que é o pup? É a sucção do clítoris, né? Geralmente a gente usa uma seringa mais grossa, né? Aí corta, inverte e puxa. Mas se não tiver o cuidado com essa seringa, eu posso pegar algum tipo de infecção se eu deixar em qualquer lugar ou se eu não usar de maneira correta, né? Fazer a limpeza. A mesma coisa é o packer, né? Que é a prótese peniana. Se eu não usar ela corretamente, eu vou pegar algum tipo de infecção. E essa infecção também pode, se eu não limpar, se eu não manusear de forma correta, a pessoa com quem eu estiver me relacionando sexualmente, porque ele serve para isso também, é 4 em 1, né? Porque é chique, é 4 em 1. Eu não vou, a pessoa também vai ficar doente. Então, é isso assim. Porque quanto tempo você usa o packer, né? O que é o packer? O profissional da saúde ele tem que saber de detalhes, porque esses detalhes fazem muita diferença. Às vezes ele está com escorrimento, mas não sabe de que descendência foi, sei lá, né? E aí faz altos questionamentos e a coisa mínima não funciona porque não sabe que está usando o packer demais. E aí esse uso acarreta vários problemas. E esses problemas vão se agravando porque a gente não vai na unidade de saúde e a gente não tem cuidado. É curioso falar sobre é engraçado que a gente fala assim, devia usar esse tempo, mas a gente não usa. Eu hoje não conheço ninguém que diz assim, olha, eu respeito, eu só uso 8 horas de baile por dia, viu? Eu tô nos lugares e meu alarme toca, eita, 8 horas de baile, deixa eu desatacar aqui e tirar, vou voltar pra casa sempre. Sabe? Porque não tem como. E eu coloco bem. Já aconteceu várias vezes comigo. Dormi em um lugar que eu não me sentia à vontade, eu dormi de paz. Isso é bom pra mim? Não. Mas, choices. Entende? Eu conheço minhas que vivem 24 horas com o pé. Tipo, o cara só tira pra tomar banho, pra limpar e olha lá. Entende o perigo disso? E a gente sabe de tudo isso. Mas é a mesma coisa chegar pra você e dizer assim, a Roberta, ela gosta muito do cabelo dela, mas raspa, amiga, que não é bom não ter cabelo não, viu? Entende? É complicado, eu não posso chegar pra ela e dizer isso, ela vai dizer pra mim, olha aqui, querido, eu vou usar meu cabelo sim. Entende? É complicado a gente
conversa sobre essa coisa do tempo de uso, né? Das coisas, porque não tem como. Como é que eu vou dizer pra tu não usar uma coisa que diminui a tua sensação de estranho no meio dos outros? E o que é ser estranho, né? É. Quem é que me diz que eu sou estranho? As pessoas cis. E quem são essas pessoas cis? Porque eu não sou. Particularmente eu não sou cis. Então não sou eu que estou dizendo que eu sou estranho. Desculpa se tem alguém cis aqui, tá, gente? Nada contra vocês. Tenho vários amigos assim. Tenho vários amigos. Não me misturo muito, não, mas... Mas é isso, assim, né? As pessoas ficam colocando a gente em caixinhas o tempo inteiro, mas quem coloca e quem diz que a gente precisa ter passabilidade foi historicamente, não é as pessoas trans. Porque a passabilidade a gente pega a partir do olhar para o outro. Eu tô olhando para ele aqui, que óculos maneiros, poxa, pra ser passabilidade, pra eu ter passabilidade, tem que ter essa barba e esse óculos. Galera, mas, tipo, eu vou me espelhar na pessoa cis. Mas não é esse espelho que eu queria, né? Não é esse espelho, porque esse espelho é muito adoecedor, porque eu não vou conseguir ficar maneiro com esse óculos, tá ligado? Se não combinar comigo, com o meu rosto, não vai ser, nada. tá ligado? Não vou chegar a esse patamar, eu vou cruzar na sociedade como cis, ser lido como cis em vários espaços, mas vai ter em algum momento que alguma coisa alguém vai descobrir. Quando descobrir que eu sou trans, e aí? Como é que vai ser, né? Tem gente que não lida muito bem. Então, é esse olhar de como a gente circula e a passabilidade. Quem colocou essa questão de passabilidade pra gente é a sociedade adoecedora, e ela é cisgênera, felizmente ou felizmente. Então isso faz com que as pessoas trans busquem muito mais a passabilidade e se cuidem muito menos, porque o uso de hormônio muito cedo, né, de maneira incorreta. Sem acompanhamento mesmo. Exatamente. E aí essa questão de cuidado mesmo, de olhar a passabilidade, né? A gente vê, não sei quanto tempo tu tem de hormonioterapia, Vinícius. Tipo, Eu tenho quase 2 anos, né? Eu tenho 1 ano e 8 meses de hormonioterapia, mas com vários processos de parar, porque eu não tinha dinheiro para comprar, né? Ou eu comia ou eu comprava hormônio. E aí eu olhava assim, não, eu tenho conta para pagar, então não posso comprar o hormônio. E aí eu ficava sem hormônio e tudo voltava de novo. E quando tudo volta, é um turbilhão de hormônio, um turbilhão de misturas, de sentimento, de angústia, que muitas vezes não me deixam sair de casa. Então, e aí a gente olha para a nossa estrutura corporal e vê que é isso, né? Porque eu tô assim, meu corpo é desse jeito, mas quando eu chegar lá fora, uma pessoa vai dizer que eu sou menos homem porque eu tenho uma vagina, ou porque eu tenho um peito, ou porque eu falo fino, porque eu ando rebolando, ou porque eu tenho um quadril mais largo, e assim vai, né? Porque eu não tenho a altura correta para um homem, e assim a gente vai vendo. E essas pessoas não são, a grande maioria não é as pessoas trans que reproduzem isso. A gente sabe que tem pessoas trans que reproduzem isso, mas elas reproduzem porque as pessoas cis reproduziram isso pra ela, ensinaram que tinha que ser dessa maneira, e aí ela vai dizer que a outra pessoa trans talvez seja menos trans porque não fez isso ou aquilo outro. Mas a gente tá dentro dos nossos pares e a gente se entende, né? A gente vai se olhar e vai dizer, olha, peraí, não funciona dessa maneira. Mas quando a outra pessoa que é cisgênera chega pra gente e diz, olha, esse teu rebolado aí é de homem não, negócio de homem não. Aí eu digo, eita, tem alguma coisa errada aqui, eu vou andar menos rebolando aqui, vou tentar andar de outro jeito, que é para as pessoas não me lerem enquanto mulher, porque não é isso que eu sou. Então a gente começa a se regular, andar duro, sei lá como é, para que a gente não seja escorraçado na primeira esquina ou no primeiro pé fora de casa, né? Ou até mesmo exterminada, né? Exatamente. Então, vamos fazer uma pequena introdução para a Beyoncé que chegou aqui. Ela é a primeira advogada trans formada aqui pela FPE, por sinal. E ela é eleita por deputada pelas juntas aqui pelo estado. E agora você pode dar uma palhinha. Ah, então acho que eu perdi tanta coisa, que eu tinha anotado aqui algumas coisas que eu acho que o pessoal já falou, né? Primeiramente pedir desculpa pelo atraso, porque para vir uns tempos pra cá é aquele caos,
né? Aquela coisa caótica, e logo nesse horário, né? O horário que as trabalhadoras, dia 1º de maio, estão largando, e aí é uma loucura pra mim, mas eu cheguei, eu assim, fiz apenas uns pequenos apontamentos aqui, né, com relação a como dialogar com esses corpos trans, né, nossos corpos trans, no Sistema Único de Saúde, né, que está na UTI. A gente tem um SUS hoje em dia que, né, a gente não pode ficar dependendo exclusivamente dele, porque senão a gente fica entregue, né, às baratas, a gente fica deixada de lado. Mas e a questão da saúde é uma pauta prioritária para os corpos trans, né? Prioritária para as pessoas trans. Inclusive a gente da Mandata Coletiva das Juntas, né? A gente em reunião, escutando o movimento, escutando o coletivo, não deu outra. Quando a gente perguntou, tá, diante de todas as pautas, qual para cada um de vocês é a pauta prioritária? Não deu outra que não a saúde, junto com a segurança pública. Porque assim, são os nossos corpos, né, que estão em risco. Não só em riscos de termos de saúde propriamente, ou da falta de saúde, mas também em risco de violência, né? Risco de ser agredida, risco de ser morta, risco de voltarmos para casa sem vida. Por isso que eu estava falando da passabilidade, né? Que a passabilidade é uma adequação do que a gente faz no sentido de até auxiliar a gente a voltar para casa com vida, né? Porque assim, quanto mais passável você for, mais você passa despercebido diante das pessoas. Quanto mais passável você for, mais você é tido ou é tida como pessoa normal, e mais chance de você voltar para casa com vida, né? Mais chance de você voltar para casa vivo ou viva. E aí a gente tem hoje essa dificuldade, né, do próprio acompanhamento hormonal, né, dessa hormonoterapia, que a gente tem que, ainda hoje, esses locais de hormonoterapia cadastrados, conveniados, estão ainda na capital, né? A gente tem essa dificuldade ainda de interiorizar esse atendimento, né, que é o atendimento específico, especializado para as pessoas trans. Lembrando que... Poxa, Rio de Janeiro, cobrança. Lembrando que a hormonização de mulheres trans é completamente diferente da hormonização dos homens trans. Outra dinâmica, algo completamente diferente, outro tipo de medicamento, embora sejam hormonizações, mas são situações completamente diferentes, né? E aí a gente traz esse cuidado e essa preocupação de como a gente pode oferecer esses serviços de saúde para as meninas trans, por exemplo, que estão no interior, né? Porque a gente tem um SUS precário, mas a gente pode dizer que a gente, aqui na região metropolitana, a gente, digamos que somos pessoas privilegiadas pelo fato de não necessariamente precisar passar 12 horas dentro de um ônibus para poder ter uma consulta médica aqui do lado, no Hospital das Clínicas, sabe? E aí quem tem condições financeiras e quem tem disponibilidade para vir, vem. Quem não tem, faz uso da medicação, né, da automedicação hormonal, que é um perigo, na verdade, né? Faz aquele coquetel. Exato. Bota tudo no inflador, bate. Exato, Quando exatamente. não corre para as bombadeiras, né? Para as bombadeiras, isso que é um perigo, né? Essa busca por esse padrão estético para que a gente sobreviva, né? Essa busca dessa autoafirmação de que você é aquilo que você diz, porque é muito de você provar. Tem muito isso de prova. A sociedade chega pra gente e diz: você diz que é mulher, cadê seu peito? Cadê sua bunda? Cadê sua vagina? Poxa, você diz que é homem, tá com peito desse tamanho. Você diz que é homem com quadril largo desse jeito. Você diz que é homem e não tem pelo nas pernas. Como é isso? Não tem barba, não tem bigode? Que qualidade de homem é esse, sabe? Exige da gente que a gente siga esse padrão estético, digamos assim, né? Por isso que eu acho incrível as pessoas trans que rompem com esse padrão estético também, porque elas, ao mesmo tempo que elas rompem com o padrão cis normativo, elas rompem também com o padrão estético.
da beleza, né? O padrão estético socialmente colocado. Agora, por esse sistema normativo que a gente tem, né? Essas pessoas trans que resolvem não se harmonizar, elas vão ter muito mais dificuldade de se afirmar socialmente de acordo com aquilo que elas dizem que são, porque elas não conseguem, com o corpo, não conseguem provar aquilo que elas afirmam, entendeu? Então, é muito de... A visão da gente é muito objetiva, né? A gente trata a pessoa por aquilo que a gente vê. E aí, no automático, você vê uma pessoa de barba, de bigode, você já meio que, né, no automático trata no masculino. Mas aí a pessoa pode lhe questionar e dizer, não, eu sou uma mulher. Porque não é o corpo dela que vai definir ela, é o gênero, o subjetivo dela, tá? Então é uma coisa que a gente, né, fica debatendo e discutindo e trazendo para a política pública no sentido de como a gente pode dar essas condições mínimas, né, de atendimento à população trans, né? A gente tem a dificuldade hoje em dia do próprio corte de verbas, né, para a questão de saúde pública. A gente tem hoje também a situação dos próprios profissionais de saúde se afastando, recusando atendimento a essas pessoas pelo próprio avanço do conservadorismo. E como é que a gente pode, né, trabalhar essa questão? Como é que a gente pode reverter essa situação, né? Principalmente nesse contexto em que o governo federal não está nem aí para nossos corpos, né? O governo federal não está nem aí para os corpos da gente, nem para os corpos de vocês, das mulheres nordestinas, corpos negros. Enfim, eu não sei, era mais ou menos isso. Então, aproveitando, vamos dar uma relembrada. Participa, né? Todo mundo aqui, Sim, tipo, estamos sim. sempre abertos para perguntas, qualquer pergunta será respondida. E, por sinal, eu tenho uma, né? Eu já fui muito contemplado pelo que todos vocês estavam falando, mas, tipo, só para focar uma dúvida minha, tipo, a nossa sociedade, aos trancos e barrancos, está aprendendo, entre avanços e retrocessos, a lidar com a população LGBT, em especial a trans, né? Mas muito do que a gente ainda vê dentro das pessoas que aceitam é essa visão de que a trans tem que seguir esses estereótipos de gênero que a gente vê, né? Tipo, a mulher trans tem que ter o cabelo longo, a mulher trans tem que ser feminilizada, o homem trans tem que ser masculinizado. E como que vocês três, dentro da peculiaridade de cada um, vem essa visão estereotipada e essa necessidade pela sociedade de um estereótipo refletido na área da saúde? Deu pra entender? Bom, é assim, né? A gente tem você falou uma coisa interessante, assim, a gente tem um padrão montado, né? E o Yudi colocou muito bem isso. É um homem trans, olha, Yudi é um homem trans, então ele vai ter que se relacionar com a mulher, viu? Porque senão ele não é homem. Se ele for um homem trans, ele não pode ser gay, porque... E é de pessoas falarem assim, mas se queria se relacionar com um homem, por que fez transição? Porque não continuou no corpo de mulher. Gente, e aí só reforça mais uma vez o quanto as pessoas não conseguem entender o básico, a diferença entre a identidade de gênero e a orientação sexual das pessoas, né? E aí, sobre muito mais que isso, tem um amigo de Caruaru que é homem trans e ele super curte se maquiar e andar de argola e tal. O tempo todo as pessoas, mas se era pra andar assim, por que transicionou? Por que não sei o quê? Gente, é porque a gente se preocupa demais com a configuração de corpo dos outros. Assim, a gente passa muito tempo se preocupando com os outros e não olha pra gente. Aí para e diz assim, olha, já aconteceu muito comigo. Um relacionamento que eu tive, a menina chegou pra mim e disse, olha, eu acho que você é gay, porque você tem umas brincadeiras muito afeminadas, você se porta de uma maneira muito afeminada às vezes. E eu não entendi por que a minha orientação está sendo questionada aqui. Não faz sentido assim a frase.
quer dizer que agora porque eu me entendo como homem trans, aí eu não posso cruzar as pernas assim não, eu só posso cruzar as pernas assim. Porque aí não, agora eu me entendo como Tem que ser homem mais trans, escroto. eu não posso ter um cabelo grande não, viu? Porque é um período, né? Não posso. Ou eu tenho que chegar e ser super escroto, ou dar em cima de todas as mulheres, né? Porque é isso que é a figura de homem construída pela sociedade. Se for pra brincar, tem que brincar de tapa. Sim, não pode, não tem outras possibilidades. E a gente até, é tão engraçado que a gente tá com isso tão naturalizado na cabeça, que às vezes isso fica, a gente já escutou tanto que a gente fica assim, eita, não, hoje não vou com essa camisa rosa não, porque, né? Ah não, vou com essa bermudão que tá muito curta, vai ficar meio. Depois, eu já me peguei muitas vezes falando isso, depois eu fiquei pensando, é o quê, pô? Peraí, pô. Foi tão Mário colocando coisa no Tá vendo? A menina. Entende? A gente se acaba escutando tanto isso que a gente se pressiona a isso. É como uma reflexão, por exemplo, do movimento de homens trans no Brasil, né? A gente tem um movimento que está começando a chegar nos lugares, porque é isso, a vida inteira criado de uma maneira que, olha, numa configuração do que as pessoas entendem como criar uma menina. Olha, não fala alto, não pode se misturar com baderneiro, não pode que não sei o quê. E aí quando a gente desemboca na transexualidade, assim, quando a gente chega do mesmo jeito. Porque a gente não se transforma não, gente, é assim. Desculpa informar, mas a hormonoterapia não transforma a gente. A gente não vira outras pessoas, assim. A gente só é as mesmas pessoas com a configuração de cabeça e de corpo um pouco diferente. Mas tudo que a gente construiu a vida inteira continua lá com a gente. Eu costumo dizer que, por exemplo, os anos de movimento feminista me ajudaram na construção de homem que eu sou hoje. Talvez eu não entendesse muita coisa se eu não tivesse passado pelos espaços de formação com as mulheres e aprendido com elas. Entende? É de uma configuração mesmo, assim, que é construída. E o de colocou muito bem isso. É uma configuração mesmo, você sair de casa e escutar as pessoas dizendo, ah não, homem não anda rebolando, homem não tem quase largo, homem não tem. É uma coisa que tá aí, ó, incutida. E a gente acaba reproduzindo de tanto ouvir. E é desse policiar, né? Se ficar sempre Isso é adoecedor. Isso é extremamente adoecedor pra gente. E de ficar o tempo inteiro, antes de sair de casa, você parar e ficar olhando assim. Ah, eu acho que eu não vou com essa roupa não, porque, né, pode soar. Essa calça tá muito apertada. Vai definir É isso, assim. E no caso das mulheres trans também tem uma situação bastante semelhante, né? Porque essa busca pelo reconhecimento social da pessoa trans como mulher, muitas vezes leva a mulher trans ao extremo, digamos assim, de querer se diluir, né, em termos até de sobrevivência, de querer se diluir no meio das outras mulheres tidas como as mulheres normais, né, das mulheres cisgêneras, por termos de segurança mesmo. Quanto mais diluída e quanto mais misturada ela tiver com as outras mulheres cisgêneras, mais chance dela voltar para casa com vida. E essa diluição, essa tentativa de se misturar pode ser tão forte que ela resolva simplesmente jogar a história de vida dela de luta e de resistência na lata do lixo. Então, muitas meninas trans, né, pela questão da própria sobrevivência, do próprio risco de morte que elas estão correndo, elas preferem dizer que foram cisgêneras sempre a vida dela, nasceram cisgêneras e continuam como cisgêneras, mesmo não sendo, sabe? Então, a gente vê situações nesse sentido, né? Em vez de a mulher trans travesti ter uma autoafirmação no sentido da sua sexualidade, da sua identidade de gênero, ela prefere ocultar e jogar toda a sua história de vida, provavelmente uma história de luta e de resistência, na lata do lixo, né? E perdendo a oportunidade de inspirar outras pessoas trans nesse empoderamento propriamente, né? Que isso dá pra entender também, esse contexto, né? Porque é isso, é sobreviver mesmo. E pra gente sobreviver, a gente tem que estar no meio de todo mundo. E que a gente sabe que dentro desse meio de todo mundo sempre vai ter alguém que vai notar qualquer tipo de
coisa e vai ser motivo para, enfim, qualquer tipo de violência, né? Seja lá qual for, física, verbal. Meu nome é Fidel, eu tô no primeiro período de psicologia e eu fico muito feliz de ver a Beyoncé aqui, porque minha irmã estudou com ela na FDR, Carolzinha, do Zoada. É a cara dela. E eu queria fazer uma pergunta pra vocês três sobre qual o cuidado com a saúde mental das pessoas trans, pelo menos o contato que vocês tiveram com a terapia ou com a psicologia. E talvez esteja saindo um pouco da ideia do SUS e tal, mas é uma curiosidade que eu tenho como estudante de psicologia. Posso só fazer um comentário antes? É porque sobre o tema anterior, desculpa. É porque tem a ver com o que eu tava pensando sobre o que tu colocou e o que eles e ela colocaram. Tem um problema na execução de... Boa noite, gente, meu nome é Amanda. Eu estudava aqui na UFPE, um dia volto, tá? Que é um problema que tem a ver com construção de política de saúde para a população trans, que é assim, o conceito de sexualidade no campo da medicina, ele se construiu numa lógica de experimentação e de cobaia, né? Assim, tipo, quando a medicina começa a experimentar mais com transformação de corpos, mesmo assim, a noção de transexualidade vem muito daí, né? E de que tipo de... como é você administrar um hormônio para determinado corpo, como é uma cirurgia de transgenitorização, eu esqueci o nome oficial. Esses protocolos, esses procedimentos, eles foram sendo estudados e muito na lógica de estudo, de... Sabe quando abria cadáver para estudar anatomia? Muito nesse sentido, assim. E com essa noção de gênero que é da sociedade, né? Que cai sobre a gente, que nem elas estavam falando, mas que é para todo mundo. As mulheres cis também têm esse tipo de cobrança. Só as consequências são outras, mas ela é geral. Então, é muito difícil. Quando você tem política de saúde, ela não vem no eixo de que a pessoa tem autonomia de fazer o que ela quiser com o seu corpo, por isso o SUS deve garantir acesso a procedimentos, porque isso é uma questão de saúde mental, de não adoecimento e tal. Não vem nesse eixo, vem no eixo de adequação com o estereótipo. Então, a adequação do estereótipo que tu falou é o pressuposto da existência da política pública. Então, é muito complicado tu mexer com qualquer coisa. O espaço trans daqui do HC, ele é bastante feliz nesse sentido e é bem avançado em relação ao resto do país, em relação à abordagem, né? De ter uma abordagem dos procedimentos que é bem menos... como fala? É menos... Não é invasiva a palavra. Leva mais em consideração esse processo social, histórico, de construção do gênero. Assim. Exato. Mas isso é exceção. E isso só é assim por causa da equipe de lá, porque não é protocolar. De forma geral, o protocolo é bastante estrito em relação à transexualidade e possibilidade de acesso a procedimentos e serviços de saúde e estereótipo de gênero. Tanto que, ainda que hoje não seja assim, mas no começo do processo transexualizador, eu fui uma das pessoas que participou da defesa da implantação do processo no país. Na época eu não estava em Pernambuco ainda, mas eu lembro que para poder ter acesso ao protocolo, uma das coisas que o psiquiatra te perguntava é se você se relacionava com homens ou mulheres. E se você se declarava heterossexual, homossexual ou bissexual, você não tinha acesso ao processo transexualizador. Era nesse nível de relação estereótipo de gênero com possibilidade de acesso a serviços de saúde. Mas a dificuldade, do que tu perguntou, a dificuldade é muito essa, assim, tipo... Não é que esse é um dos problemas que a gente tem que superar. Não. Hoje, isso é pressuposto da política de saúde. A adequação a um estereótipo de gênero, a comportamento e o corpo é um motivo de existir. Ainda na lógica de que, tipo, a pessoa é disfórica, então a doença dela não é a transexualidade. A doença dela é que ela não se reconhece no corpo. Então, a cura para doença dela é a transexualização, entendeu? Enxerga a política de saúde, o processo transexualizador, como uma cura para um processo, não como um processo de garantia de bem-estar psíquico, sabe? E continua sendo um experimento, né? Exato, porque continua sendo experimental. Porque hoje o processo transexualizador ele só pode acontecer em hospitais universitários. A gente continua sendo experimento. Eu vou para uma consulta do psiquiatra e tem 6 residentes lá sentados com ele olhando pra minha cara ouvindo minha história. Porque não tem dado. Não, assim, eu não tenho problema não. Toda vez eu digo, não tem problema não. Mas pensa, gente... Mas é porque não tem pesquisa.
Não tem não tem pesquisa. campo. E aí esse preso tá lá, e eu tô lá falando minha vida, eles estão anotando alguma coisa. Eu sempre acho que eles estão anotando o que eu tô falando, assim. Mas aí eu fico assim, né? E o melhor é que esse psiquiatra em especial, se ele é bem interativo, ele para a história, com licença, aí ele começa a conversar com o residente, explicar, fazer uma aula assim com o que eu tô falando, pô. E aí é isso. não- E continua sendo experimento. Né? Olha que lomba. Quantas pessoas aqui são da área da saúde? Pronto. Não existe nenhuma pesquisa hoje que dê subsídio. A gente tem 8 anos de processo sexualizador sendo operacionalizado pelo SUS. A gente não sabe qual é o efeito para a microflora vaginal da administração continuada de testosterona. Não se sabe. Como é que você fala de política de saúde sexual para homens trans? Você não tem a menor ideia do que a testosterona faz com a microflora vaginal. O mesmo para as mulheres trans. Não tem saúde. Por isso que é só o hospital universitário, porque é experimental. A gente não sabe o que a gente está fazendo. E pior, com 8 anos de processo sexualizador, não tem uma sistematização do processo para que esses 8 anos de processo virem pesquisa e informação, sabe? É foda. E ainda tem essa questão do processo, né? Quando você chega lá para um médico e o médico se recusar, principalmente para as mulheres trans, fazer a resignação sexual, você só pode colocar prótese se você tiver feito a resignação sexual. Mas se você não quiser fazer essa resignação sexual, você não consegue colocar peito, por exemplo, sabe? E ainda tem muito disso, de até que ponto, né? Até que ponto eu sou mulher, até que ponto eu sou homem, enfim. Fica esse jogo duvidoso do profissional ali, que era só pra fazer o que tinha que fazer, né? Que é a cirurgia, fazer de maneira correta e tal. Mas que não faz porque determinado processo eu não quero fazer, mas eu sou obrigada a fazer, porque senão não rola. E isso também é muito adoecedor. E é isso, né? O que eu falei, já pegando o gancho na pergunta dele, é isso, é a questão psicológica acarreta em todos os processos, porque está dentro da saúde por questões de medicamentosas mesmo, né? Uso de hormônios, isso aqui, cirurgias, mas também está na minha vida, como se eu não conseguir uma retificação, ou se eu não conseguir um emprego, porque automaticamente as portas se fecham quando você, em algum momento, você não tem essa passabilidade que você tanto busca, que você, e se você não é retificado ou retificada, e aí você também não tem passabilidade, e você vai na empresa, e a empresa fecha a porta, e aí como é que fica seu bem-estar, né? Como é que fica a sua questão de comida, enfim, passagem, a questão básica, né? E aí como é que fica seu psicológico em relação a isso? E aí quando a gente vai buscar, eu particularmente, a minha terapia é uma terapia que eu consegui, uma psicóloga ficou muito... ela é uma pessoa muito sensível, e aí ela disse, ela paga, né? Os clientes dela são todos pagos, e tem eu, que ela me atende de maneira gratuita, e igual como ela atende todo mundo. Assim, eu marco com ela, tudinho, mas dentro do SUS eu não consigo, né? Eu não tenho esse tipo de acesso, porque quando tem psicólogo dentro da minha unidade de saúde, ele não sabe me atender. E já aconteceu várias situações na minha unidade de saúde que me fizeram dizer, não, realmente aqui não é meu espaço, por questões de segurança mesmo, porque em um determinado momento da minha transição, eu tentei suicídio, e aí a minha ACS da época, ela dizia, olha, vai acontecer. E aí, psiquiatra, enfermeira, médico, psicólogo da época, todo mundo disse, não, deixa pra lá, não vai. Isso foi um relato, até eu estava lá enquanto profissional, que foi uma formação com os profissionais de saúde de Camaragibe, e aí a CS estava presente, ela me pediu licença e disse, eu posso contar a sua história dentro da unidade, uma história que você não sabe. Ela começou a contar, e eu, nossa, tipo, mudaram ela de setor, né, mudaram ela de unidade, para que ela não fosse mais na minha casa. E automaticamente a minha vida também ali estava nisso, não importa. Na minha vida não importava ali, sabe? E a unidade de saúde que eu estou até hoje, mas que eu não vou lá para coisas, né? Eu só vou lá quando eu quero fazer um exame de testosterona que eu preciso fazer para saber como está a minha testosterona. E aí eu vou lá, né? Tento fazer
que é em um outro local, e agora que eu tenho essa passabilidade e eu sou retificado, então eu vou cruzar enquanto homem cis. E aí eu não preciso estar dizendo, e ao mesmo tempo isso também é adoecedor, porque eu não posso dizer quem sou, porque se eu disser quem sou, eu não vou ser atendido, não vou ser respeitado, eu vou ser questionado. E aí começa, né, esse sistema de opressão que vai adoecendo, e a gente entra em ápice e aí sabe lá o que acontece com a cabecinha. Os profissionais estarem inseridos nos programas, nos espaços de atendimento LGBT, trans, não garante que eles sejam profissionais sensíveis à causa. E o Yuri já colocou isso antes, e é bom a gente sempre repetir. Eu não sou acompanhado, por exemplo, eu faço meu acompanhamento no CISAM, no ambulatório trans da UPE. Eu não faço acompanhamento psicológico pelo programa, eu faço por fora, eu faço aqui na universidade. Primeiro porque é mais cômodo para mim, perto de casa. Segundo, por causa de uma experiência com a psicóloga do programa. Que a gente, numa conversa e tal, aí ela perguntou assim, a partir de que momento eu percebi que o relacionamento com os meus pais ficou mais difícil, assim. E aí eu disse que foi a partir do início da transição. Aí ela olhou pra mim assim e fez assim, que transição? Aí eu fiquei um minuto assim pensando. Eu pensei muito assim, eu me segurei pra não dizer ela, é porque meu cabelo é cacheado e eu tô fazendo a transição capilar. Porque você tá num sistema atendendo uma pessoa trans e você pergunta, que transição? E se eu tivesse saído de casa nesse dia, eu tava num dia muito bom, assim, de muito bom humor, porque se eu tivesse saído num dia de casa, num dia que eu já tinha me odiado, do começo do dia até pegar o ônibus, eu tinha começado a chorar assim, na frente da psicóloga e ia dizer, meu Deus do céu, e agora? Você tava precisando de se eu tava precisando só do gatilho, né? Alguém puxasse a arma do revólver, ela tinha acabado de puxar. Exatamente. E aí quando eu vou questionar isso com a assistente social do serviço, ela me diz, olha, não é a primeira pessoa que coloca a queixa dessa psicóloga, a gente não tem como mudar porque é um profissional concursado, ela tá aqui porque ela tem experiência na área, e eu, ela tem experiência. Que bom que ela tem experiência, mas tá bom, eu vou procurar um outro serviço. O importante é ter 2 anos de acompanhamento psicológico, beleza, eu procuro isso de outro jeito. E aí é um rolê, assim, por exemplo, e aí tem muitas das pessoas que não conseguem voltar pra ela. Ou dela dizer assim, olha, eu acho que se a coisa, ela disse ao menino, se a coisa da sua cabeça, eu acho que você não depois não. Aí ficou pensando assim, tipo, meu Deus do céu, então eu sou o quê? Eu não consigo me entender enquanto mulher. Eu me vejo enquanto homem, mas a psicóloga disse que eu não sou, e de repente a gente se pega naquele velho, eu acredito no que o profissional disser, né? Nem eu sei mais quem eu sou, porque ela questionou. E aí você... Mas é um tema que a gente precisa estar sempre discutindo muito, saúde mental, assim, da população trans. Da população LGBT, assim, em geral, né? Mas a população trans é mais trash, assim. E quem é a gente diante da pessoa que atende a gente, né? A palavra da pessoa profissional sempre vale mais do que a experiência de vida da gente. Até mesmo agora há pouco, né, antes de existir a possibilidade da retificação do nome no cartório, tinha a retificação judicial, que era exigido um parecer do psicólogo, da psicóloga e do psiquiatra atestando quem é você, porque a sua própria palavra do Estado não vale. Tem que ter a palavra de alguém profissional dizendo que você realmente é uma pessoa trans para poder confirmar aquilo que você diz. Porque a sua palavra, apenas pela sua palavra, não tem muita validade, não. Eu acho que em relação a isso de... É só um comentário ou É só conversando dele, da questão dos psicólogos. Eu me atendo no São Ambulatório LGBT aqui da Sala da Mulher. E eu comecei a fazer serviço de atendimento psicológico lá. E conheci outras pessoas, homens trans, que também são atendidos lá. E eu estranhei o atendimento e fui conversar com as pessoas
sobre atendimento psicológico. E o que me deixou, e foi a opinião de outras pessoas LGBT também que são atendidas lá, é que é muito direcionado à medicalização. E uma amiga minha, psicóloga, disse que isso, ela tem visto isso de certa forma comum, porque eles esperam que os problemas das pessoas LGBT trans específicos sejam assim. É sempre um suicídio, uma coisa assim extremamente urgente, séria e grave, e esquecem que as pessoas trans LGBT têm demandas comuns, de angústias comuns do ambiente de trabalho, da sua família, demandas gerais que qualquer outra pessoa teria, e esquecem de debater também isso nesse contexto dessa pessoa. E aí tudo é direcionado à medicalização. Você vai pra lá, e aí se você tem uma depressão, você é logo uma depressão ou uma ansiedade, aí você vai tomar um remédio. E isso é extremamente problemático também, né? Tipo, você deixa de tratar coisas tratadas de apoio, de terapia mesmo, pra medicalizar de novo, né? Em cima de tudo que já existe. Medicalização. Nem eu, nem essas outras pessoas que eu conversei vão mais. O psicólogo lá e não vão mais em canto nenhum, porque é um canal gratuito, né? Nem sempre todo mundo tem condição. E aí só não se trata, não se cuida. De novo. É isso. Você resume muito isso, né? Sempre isso. A gente sempre volta nisso. Tive uma experiência ruim, nunca mais voltei. A vida da gente se resume a isso, né? Eu sei que acho que já tá perto de encerrar, né? Não, na verdade, tipo, a gente, até onde eu sei, não tem horário, mas também pra não estender muito, pra não acabar ficando enfadonho, né? Mas pra gente dar uma relaxada, esticar as pernas, vamos fazer um intervalinho de 5 minutos, aí tem um café ali atrás, bolo de bolo, bolachinha. Vamos relaxar e daqui a 5 minutinhos no relógio, pra gente não passar muito tempo.